Coisa boa, gente, que clima agradável. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao lançamento, não é, aqui nessa live, do livro Agamenon Magalhães e o Ciclo do Algodão Mocó, um projeto que conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc. E de antemão já quero agradecer o apoio aí da Fundação Cultural de Serra Talhada e a Prefeitura Municipal, que organizaram o edital e promoveram a organização do projeto da Lei Aldir Blanc. Também já agradecer toda a produção aqui da TV Farol pelo esforço e a organização, Augusto Lux, Alan Costa e meus amigos, a recém-formada dupla de músicos, né? Silvio do acordeon, o grande Silvio, e Giovanni Sá Filho aí no pandeiro. Vou começar falando um pouquinho sobre o livro. Daqui a pouco a gente vai ter mais música para entreter essa manhã aqui nessa live. Bom, gente, esse é meu nono livro. É o meu nono livro. O Agamenon Magalhães e o Ciclo do Algodão Mocó.
Na realidade, ele é fruto do meu trabalho de pesquisa durante minha dissertação de mestrado, lá realizada em 2017, lá na Universidade Federal de Campina Grande. Ele na verdade, é um irmão, né, porque a dissertação me promoveu 2 livros, o 100 anos e 40, que foi lançado em 2019, e a complementação da minha dissertação gerou esse trabalho que aborda a figura do Agamenon Magalhães e também do algodão mocó, que foi um elemento importante para a nossa economia. É um trabalho que tem características acadêmicas, né? Então, por ser uma discussão mais teórica, então, em determinado momento, o leitor vai se deparar com argumentações, com citações referentes a escritores que não são brasileiros, franceses, historiadores franceses, sociólogos franceses, mas também vai ter acesso a uma linguagem acessível, porque o livro ele aborda diferentes etapas. Ele começa falando sobre a colonização de Serra Talhada, o povoamento, né, como se deu. Há alguns questionamentos que o livro levanta, principalmente sobre a chegada de Agamenon Magalhães. O livro, nós não tínhamos cientificamente como comprovar que não foi Agamenon que Agostinho Nunes de Magalhães que adquiriu as terras referentes à fazenda Serra Talhada em 1700. Então, o livro ele ratifica essa informação porque é o que temos oficialmente. Então, a cidade, que era, então, pertencente à Casa Real da Torre, que ficava em Salvador, né, aí no processo das Sesmarias, que era processo de distribuição de terra, venda, aquisição, que visava interiorizar o país. E aí o português Agostinho Nunes Magalhães adquire a fazenda, então, Fazenda Serra Talhada. Há escritores que afirmam que ela não se chamaria Serra Talhada. Só após a visita dele é que ele teria denominado, que viu a montanha, né, a nossa Serra Talhada, essa majestosa, gigante obra divina, né, que faz parte da paisagem Serra Talhada, está retratada em imagens no livro. E o Agostinho Nunes de Magalhães adquiriu, então, a fazenda Serra Talhada e também a fazenda Saco. Então, são essas 2 fazendas que dão origem à Serra Talhada. Mas o que o livro levanta, nesse ponto, é o fato de que Agostinho Nunes de Magalhães teria adquirido as terras em 1700, mas só chegou à Serra Talhada em 1756, ou seja, 56 anos depois. Isso conforme os livros de tributação da própria Casa Real da Torre, onde ele pagou os primeiros impostos neste ano, então, lá em 1756. Ou seja, 56 anos depois. As contradições sobre esse momento, elas dizem respeito ao fato de que ele já teria chegado um pouco idoso, porque não seria estranho ele adquirir essas terras lá em 1700, ainda de menor, ou por procuração. Então, no mínimo, ele chegou aqui com 56 anos. E já contraiu um casamento com uma índia, que também não é relatado o nome, aliás, dessa índia, mas ela era filha de uma senhora que era detentora de uma fazenda vizinha. Então, o livro levanta essa questão. Agostinho Nunes Magalhães teria chegado com quantos anos de Serra Talhada e por que não se fala sobre o nome da índia que ele tomou como esposa e dessa união teriam tido 5 filhos. Então, Agostinho Nunes Magalhães pode ter chegado aqui com 60 anos, com 70 anos e até com 80. Então, há alguns elementos que precisam ser investigados que o livro levanta. Outro ponto importante que o livro levanta é a questão da indígena, que é pouco tocado, mas o livro levanta alguns elementos sobre a presença indígena e como foi exterminados aqui na região do Pajeú. E a questão negra, não é? Então, a gente tem relatos também sobre a escravidão, venda de escravos, relação de algumas fazendas que tinham senzalas. Então, se havia senzalas é porque tinham escravos no cativeiro. E aí a gente chega, então, à fase da produção do algodão, tendo como elemento muito importante o açude do saco. Mas a gente vai ver algumas fotos, e daqui a pouco a gente tem mais música,
por favor, vamos... esse é o Açude do Saco, em 1940, na revista O Cruzeiro. A revista O Cruzeiro era a grande revista do país, né? Pertencia ao empresário e também liderança política, né? Porque depois veio se tornar senador da República, Assis Chateaubriand. Então, vejam que, já em 1940, o Açude do Saco já era apresentado ao país como uma referência. E por que o Açude do Saco? Porque lá ficava a estação experimental da Fazenda Saco, que é o local onde foi aprimorado e desenvolvido o algodão mocó, que era considerado a melhor fibra de algodão do Norte e Nordeste, então que despertou interesse comercial do Sudeste do país e do mercado europeu e americano. Essa também é uma matéria da revista O Cruzeiro, de 1953, e fala sobre a Festa do Algodão. A Festa do Algodão foi, então, o maior evento cultural, social e também econômico realizado no interior de Pernambuco na primeira metade do século XX. Nenhuma outra cidade, Caruaru, Petrolina, Garanhuns, realizou uma festa com esta dimensão, porque reuniu em Serra Talhada autoridades de São Paulo, empresários do Rio de Janeiro, além de lideranças políticas, né? O caso do próprio Assis Chateaubriand, que era senador, e o ministro da Agricultura, que era João Cleófas. Então, todo mundo se reuniu em Serra Talhada, num grande evento que o livro relata. Nessa ocasião, foi escolhida a rainha do algodão, que foi a serra-talhadense Maria Teresa de Godoy Bené. E uma contradição envolvendo um ato relacionado a Chateaubriand, o Assis Chateaubriand, que era tido como um mulherengo, que gostava de se enxerir na linguagem mais sertaneja. Ele teve um imbróglio aqui em Serra Talhada, e o livro relata essa passagem através de uma reportagem da revista Manchete, porque a revista O Cruzeiro ele ignora. Mas por que ignora, assim como o Diário de Pernambuco, que cobriu o evento? Porque os dois jornais, a revista e o jornal, pertenciam a Assis Chateaubriand, que eram os diários associados. Mas a revista Manchete era de Adolphe Bloch, e explica lá o que aconteceu, que foi um problema entre o ex-prefeito Moacir Godoy e Assis Chateaubriand. E o livro traz essa informação que dá uma luz sobre o imbróglio, o conflito nos bastidores da festa. Essa foto é de 1941, quando Agamenon Magalhães vem à Serra Talhada. Essa foto é na Fazenda Saco. Essa é a Vila Operária, onde os operários da estação experimental eles residiam. Essas casas tinham energia gerada a motor, tinham banheiros, eram confortáveis. Alguém vai perguntar, mas por que banheiros? Porque em Serra Talhada, na cidade, que na década de 40 tinha pouco mais de 4 mil habitantes, né? Nos anos 40, algo em torno de 4.500 moradores na zona urbana. A cidade não era saneada. Então, para uma fazenda que tinha um centro experimental, era uma evolução ter banheiros, ter um sistema de saneamento e a questão da energia em todas as residências. Essa também é uma foto essa é a fábrica, né, a usina, aliás, melhor dizendo, de beneficiamento de algodão. Então, essa usina ficava na Fazenda Saco, era aí que era produzido o algodão, né, tirada a fibra do algodão. E essa foto faz parte do Jornal da Manhã, cobrindo a visita de Agamenon Magalhães aqui em Serra Talhada, em 1941. Ele veio aqui fazer uma série de inaugurações, e foi nesse ano que inaugurou-se o campo de aviação. O campo de aviação era de terra batida, e Agamenon tinha vindo aqui em 1940. E uma viagem muito longa, no velho Ford. Então, imagine vir de Recife a Serra Talhada, num carro duro, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica. E aí ele teve que parar em Pesqueira, pernoitou em Pesqueira, depois seguiu viagem e só chegou em Serra Talhada com quase
2 dias. E aí ele passou alguns dias, ele tinha uma estrutura montada lá na Fazenda Saco, né? Por alguns dias, a Fazenda Saco meio que sediou o governo do estado de Pernambuco, e ele, no ano seguinte, ele veio, mas já veio de avião. Ele veio de avião e foi quando inauguraram o campo de pouso. Então, o avião chega em Serra Talhada em 1941 e o trem, que era a grande sensação dos meios de transporte, só chega em 1957. É o contrário de muitas cidades. Então, o avião chegou aqui em Serra Talhada, inclusive teve uma linha aérea que levava as pessoas, Serra Talhada, Recife, funcionou por volta de 2 anos, a Aeronorte. Então, antes do trem, nós tínhamos o avião circulando aqui em Serra Talhada. Tem mais detalhes sobre a questão do avião, do trem, no livro 100 anos em 40. Bom, vamos à próxima foto. Ok. Só ressaltando aí uma foto anterior que tem a de Agamenon Magalhães, para a gente ilustrar um pouco, e a gente vai, depois dessa foto, a gente vai ouvir um pouquinho mais de música. Ele teve uma preocupação de isso. Essa foto, lógico, é uma reprodução do Diário de Pernambuco. Agamenon Magalhães é o segundo à direita, não é? O mais baixinho, e ao lado dele está o governador de São Paulo, Luiz Garcês. Eles vieram aqui à Serra Talhada em 1951, isso é na Fazenda Saco. E lá eles estão sobre sacos de algodão, pegando na pluma do algodão, como simbolicamente valorizando ou apreciando esse produto que foi tão importante para a economia e para o desenvolvimento de Serra Talhada. Então, o livro levanta essa ligação entre Agamenon Magalhães e o algodão mocó. O algodão está aí simbolizado na bandeira de Serra Talhada, né? Tem aí o condão, né? O pendão de algodão. Então, é muito importante para a cidade essa fase que pega de 1930, né, finalzinho de 1930, até a década de 50. Posteriormente, o algodão entra no processo de decadência. Serra Talhada possuiu 2 grandes usinas de beneficiamento de algodão, a Sambra e a Anderson Clayton. Então, tínhamos essas empresas que beneficiavam o algodão, mas praticamente a maioria dos distritos tinha uma pequena fábrica, uma pequena usina de beneficiamento de algodão. Então, houve esse movimento. O livro também destaca que antes do algodão nós tivemos o ciclo do caruá. Então, o caruá também produzia uma fibra que era usada para tecidos. Só que era mais pesado, era mais custoso, e com a transição ali mundial, aquele momento da Segunda Guerra Mundial, onde os mercados europeus entraram praticamente em colapso, porque a guerra dominou a Europa, havia necessidade de se produzir tecidos mais leves, mais confortáveis. E a fibra do algodão era a matéria-prima ideal para esse tipo de vestimentas. Por isso, houve uma visão muito interessante de Agamenon Magalhães nesse sentido, de estimular a produção de algodão e o desenvolvimento através do Centro Experimental da Fazenda Saco, que era uma espécie de laboratório, e essa fibra foi bastante divulgada através da figura de Agamenon e comercializada por diferentes tipos de comércio e de fábricas, né? Esse produto foi exportado para os mercados europeus e americanos, principalmente o Texas, onde existiam várias indústrias, inclusive a Anderson Clayton era americana, né? Então, a Anderson Clayton existiu em várias cidades do Nordeste justamente para pegar esse algodão. Acho que, se não me falha a memória, Campina Grande, até a cidade de Flores teve uma usina da Anderson Clayton. Mas, bom, a gente detalha isso mais no livro. A gente vai ouvir um pouquinho mais de música e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o político Agamenon Magalhães, suas contradições. Vamos abordar um pouquinho sobre essa figura emblemática e, curiosamente, meio que esquecido aqui por nós, pelos conterrâneos, né, pelos serra-talhadenses,
mas que tem um legado político, apesar de muito contraditório, a gente vai abordar, mas para a Serra Talhada, de ações importantes para o desenvolvimento da cidade. Vamos lá com música? Vamos falar um pouquinho agora sobre Agamenon Magalhães, mas antes eu queria fazer uns registros rápidos aqui para os amigos que estão interagindo com a gente pelo chat. Eu vou só citar nominalmente, mas queria agradecer desde já a atenção. Nosso amigo, cantor, compositor e poeta Humberto Celos. Obrigado, Beto. Nosso amigo Márcio Barros, acompanhando a gente lá em Recife. Meu compadre Zé Pereira, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, compadre. Vida longa, saúde e paz. Que Deus te abençoe e proteja. Também a minha amiga Jacilda Siqueira, lá no bairro Vila Bela. Muito obrigado, querida. O Zé Pereira, que já foi secretário de Agricultura do município, inclusive está fazendo uma pontuação que é relevante. Ele diz: estamos resgatando o plantio do algodão na região e inspirando a pluma para a Espanha, exportando, né, a pluma do algodão para a Espanha. Inclusive, está se trabalhando agora em Serra Talhada o algodão colorido, que é uma novidade, mas vejam como isso tem uma relação importante com a cidade, porque são mais de 100 anos em que o algodão faz parte da cultura de Serra Talhada, mas principalmente da movimentação econômica. Nós não temos como dizer quando o algodão começou a ser plantado em Serra Talhada, mas certamente foi logo no processo de povoação, quando os portugueses chegaram. E acho que já no século XIX já havia uma grande quantidade de fazendas produzindo, plantando
o algodão. Vamos falar rápido aqui sobre Agamenon Magalhães? Então, para quem não conhece, Agamenon Magalhães foi professor, deputado estadual federal. E, em 1931, depois da Revolução de 1930, ele ficou ao lado de Getúlio Vargas, ele acabou sendo nomeado ministro do Trabalho. Então, ele ocupou um espaço importante a nível de governo, com essa relação política com Getúlio Vargas. Em 1937, Getúlio Vargas decreta o Estado Novo, que foi uma espécie de ditadura da época, porque fechou, tirou mandatos de deputados, fechou órgãos de imprensa, sindicatos. E aí, nesse momento, Agamenon é nomeado interventor federal aqui no estado de Pernambuco. Então, ele não foi eleito em 1937, ele é nomeado, e a própria expressão já diz tudo, né? Interventor federal no estado de Pernambuco. E, a partir desse momento, ele desenvolve uma série de iniciativas relacionadas à Serra Talhada. A gente pode citar rapidinho a construção do Hospital Regional Agamenon Magalhães, foi o primeiro do Sertão e o segundo do interior do Nordeste, porque no mesmo dia que é inaugurado o OSPAN, é inaugurado também o Hospital de Pesqueira. Então, só tinham hospitais no interior do estado, nos anos 40, Serra Talhada e Pesqueira. Não tinha em Petrolina, não tinha em Caruaru, Garanhuns e outras cidades que hoje despontam aí economicamente e a nível de densidade demográfica, diferente um pouco de Serra Talhada, apesar de nós vivemos um momento muito positivo da nossa história. Os últimos 10 anos têm sido de muito crescimento em Serra Talhada. Agamenon também foi idealizador da Escola Solidônio Leite, então a primeira escola estadual de Serra Talhada foi a Escola Solidônio Leite, também inaugurada no mesmo dia que a Escola Braz Cosmes de Magalhães, que fica lá na Fazenda Saco, hoje uma escola que pertence à rede municipal. Então, a Braz Cosmes de Magalhães é a escola municipal em funcionamento mais antiga de Serra Talhada, e o Solidônio da rede estadual. Também foi construído o Campo de Monta, onde as pessoas que vinham a cavalo podiam deixar seus animais. Nesse local hoje funciona a Escola Técnica Clóvis Nogueira. Então, Agamenon tem esse ciclo aí de interventor que se encerra em 1945, melhor dizendo. Há um vácuo aí de 5 anos, e ele é candidato a governador em 1950, é eleito governador, volta novamente a estimular o algodão mocó aqui em Serra Talhada e, prematuramente, veio a falecer em 1952 de uma morte súbita. Mas o legado dele é controverso porque ele, ao longo de sua vida política, conquistou muitos aliados, e principalmente no interior, muitos ligados ao antigo coronelismo, e enfrentou muitos intelectuais na capital, entre eles Manuel Bandeira e Gilberto Freire, que tinham um enfrentamento através, lógico, de artigos, de pensamentos. Inclusive tem poesias, né, que foram feitas por Manuel Bandeira no enfrentamento aí com Agamenon Magalhães. E os jornais também. Em um determinado momento, os jornais da capital eles começam a ir para o enfrentamento, questionando a forma de atuação política de Agamenon Magalhães. Mas o livro tenta caminhar nessa direção, mostrando fotos, inclusive, do velório dele, que o velório de Agamenon reuniu mais de 200 mil pessoas no centro do Recife, lá em 1952. Então, foi um momento muito doloroso para o Estado, que repercutiu em todo o Brasil. Nós não tínhamos uma cobertura via televisão, eram os rádios que informavam, os jornais e as revistas que circulavam mensalmente. Mas a gente tentou fazer um apanhado para fazer esse registro. A gente vai concluindo aqui nossa live, só dizendo os pontos. Essa é uma foto da chegada de Agamenon em 1950, a Serra Talhada, de avião. Ele veio para uma campanha política, né? Ele estava em meio à campanha, né? O famoso jingle, né? Na hora H, Agamenon Magalhães, era um dos trechos do jingle da campanha dele. Esse é o antigo campo de pouso, que hoje fica
é o bairro da ABB, né? O bairro que a gente oficialmente é chamado de Santos Dumont, mas a gente popularmente só chama de bairro da ABB. Esse Campo de Pouso ele pega um trecho de onde hoje é a Praça Antônio Peixoto, né? A praça que foi inaugurada recentemente na gestão do ex-prefeito Luciano Duque. Então, deixo aqui os contatos para quem quiser adquirir o livro. O livro custa R$20, é um preço acessível. Isso é uma forma mais de você estimular, de você apoiar a produção literária feita aqui no nosso sertão. Nós temos nossas limitações, nós não temos editoras aqui, nós temos gráficas, e então é um processo artesanal. Muitas vezes há problemas, porque as gráficas elas trabalham com a produção, não com a edição. Nós precisamos ter algo aqui na região que seja que possa nos dar um conforto de produzir um livro, que é um editor de livros, alguém que tenha a preocupação com a estética, com a linguagem, inclusive correções ortográficas. Nós temos muita dificuldade, infelizmente, porque só temos gráfica, mas mesmo assim, com todas as dificuldades, a gente está produzindo. O WhatsApp, para quem quiser comprar o livro, é 99668-3435. O Instagram, para você mandar mensagem pelo direct, é escritor Paulo César Gomes. E o e-mail, professorpaulocesargomes@gmail.com. A gente entrega em qualquer lugar do Brasil, cobrando a taxa dos Correios. Aqui em Pernambuco, a taxa dos Correios é em torno de R$ 9,50 para envio de livros. Então, a gente arredonda para R$10. Dependendo do peso, da quantidade, pode acrescentar alguns reais. Para fora do estado, a taxa é em torno de R$18, em função das despesas. Então, a gente agradece a atenção de vocês, lembrando também que temos outros livros à venda, o livro sobre degritos, 10 assuntos que pais e filhos não comentam em casa, As Duas Pedras, é um livro de poesias e crônica, o livro sobre o time do Comercial, muito interessante, que conta a história do primeiro clube profissional do interior do sertão pernambucano, Vila Beliante, que é um livro de crônicas e contos aqui sobre Serra Talhada, e o último livro, que é Serra Talhada 100 anos e 40, que fala sobre esse processo de desenvolvimento urbanístico aqui em Serra Talhada. Bom, eu agradeço a todos aí pela atenção, estamos aí à disposição, os números vão aparecer novamente aí na tela, e a gente vai encerrar essa live aqui com os nossos amigos Silvio do Acordeon e Giovanni Sarfilho.